1 Pedro 2,18. Servos, sejam submissos com todo temor ao vosso Senhor. Não é Senhor Cristo ou Deus aqui nesse caso. São autoridades humanas. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Evangelho é a melhor coisa que tem, cara. Verso 19. Porque isso é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando vocês são esbofeteados, e vocês suportam com paciência. Se entretanto, quando vocês praticam bem, sois igualmente afligidos e vocês suportam isso com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ele não deixou exemplo para nós só imitarmos ele na parte que ele obedece a Deus de uma forma bonita, uma forma calma, mas ele deixou o exemplo para a gente de como sofrer bem, de como sofrer como ele. Recebemos a graça não só de viver como Cristo, mas de padecer como ele. É o que fala, acho que 1 Tessalonicenses. Cara, ser submisso aos maus, e isso agrada os olhos de Deus, quando nós somos esbofeteados por conta de que nós estamos servindo a pessoas maus. É engraçado porque a nossa sociedade, presta atenção, fala que não, respeito tem que merecer. O cara que quer respeito tem que se fazer. Puxa, se dependesse da gente em relação à obra da salvação da cruz, se respeito merecesse alguém, o respeito da gente, se Jesus dependesse do nosso respeito para com a obra salvífica dele na cruz, eu acho que as pessoas invertem muito, cara. Você não tem que dar respeito porque a pessoa merece, você tem que dar respeito porque, como Deus, que é administrador do alimento do bom e do mal, você, como administrador e mordomo de Deus para toda uma humanidade, tem que imitar a Deus no sentido de que você vai ter que administrar o seu amor tanto a bons e a maus, pessoas que te respeitam e pessoas que, entre aspas, nunca mereceram do seu respeito. Porque nós somos mordomos e nós devemos semear. Semeador semeia e ele não sabe de antemão qual é a terra que ele está semeando. Ele só semeia. Se não vai honrar o fruto que se espera, problema é dele, problema é do solo, mas o semeador semeia, libera, obedecendo a maus senhores. Essa é a palavra que eu quero liberar. Eu tive muita dificuldade com isso, porque eu não admitia. Quando alguém me desrespeitava ou destratava, eu logo parava assim, falando, não, isso daí não é pra mim não é pra Deus não. Quer dizer, não é de Deus pra mim. E eu tinha muita dificuldade em continuar sofrendo. Mas Deus tratou isso em mim, sabe? De um modo que ele me ensinou biblicamente como se submeter a pessoas que Deus coloca pra gente conviver, e essas pessoas estão erradas, sabe? E apresentam comportamentos errados, ou nós precisamos nos submeter a ela. Você que é filho, pai, você que é esposa de um marido, ou você no seu trabalho tem o seu superior, e ele age desconforme como Deus queria que ele agisse em relação a você. E eu acho maneiro porque ele fala para obedecer mesmo assim. É o que vai contra todo o espírito rebelativo de hoje, de questionar a autoridade, sabe? De mostrar que você tem algum tipo de poder, de protesto. É engraçado que a gente fala muito sobre direito cidadão, mas Jesus abdicou de todos eles. Porque para ganhar muitas pessoas, se não a maioria delas, para você ganhar, isso significa você abrir mão por amor, dos seus direitos. E a sociedade moderna nunca vai pregar abrir mão dos seus direitos civis para ganhar alguém pelo amor. Ela não conhece a altura, largura e profundidade da medida do amor de Cristo. Ela desconhece isso. É o que eu falo pra gente, o mundo
está observando a gente. Para eles, nós somos um objeto de laboratório a ser estudado, porque a nossa cultura diante deles, da deles, não existe, cara. É uma coisa de alienígena. De alienígena. Eles estão estudando, eles não conhecem, não podem compreender que eu preciso levar um tapa na minha cara para ganhar alguém. E eu já vou falar sobre isso. Vamos aprofundar nesse negócio. A gente não tem noção do que é amar uma pessoa na medida de Cristo. É por isso que a gente não entende quando a palavra fala que vai dar face, quando deixa tomar a capa, deixa levar a capa, deixa levar o resto da roupa também. O que é isso? Que tipo de comportamento é esse? Provérbios 25, 22. Presta atenção nesses versos porque isso vai poder salvar a sua vida como salvou a minha. A gente fica pensando, mas não é possível, alguém tem que julgar essas pessoas que nos maltratam ou maltratam o próximo. Isso não é justo, essa opressão governamental sobre os cidadãos, ou não é justo que eu padeça isso porque fulano, meu senhor, está fazendo de errado. Isso não... O evangelho não quer saber disso. O evangelho quer saber se você vai manter sua identidade, tanto quando te tratam bem ou quando te tratam mal. Manter sua identidade de Cristo. Ele não está preocupado com esses argumentos. Lógico que ele está preocupado com que o injusto seja julgado. Só que a gente não sabe como o evangelho deseja que o injusto seja julgado. Porque se a gente quiser saber como o evangelho, como Deus quer julgar o injusto, a gente vai se deparar com versículos como o Provérbio 25, 22. 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. A palavra aqui não é sobre a sua própria cabeça, sobre a cabeça de quem está te ofendendo, quem está te perseguindo. Mas vamos lá. Gente, alguns de nós ouvimos esse verso sem entender desde quando é pequeno. O que ele quer dizer? O que é fogo na Bíblia? O que é brasa na Bíblia? Sim, é o próprio Deus. É o próprio amor de Deus. É a própria essência de Deus, que é um Deus de fogo. Ele é fogo. Só que na Bíblia, fogo não é só o amor de Deus e a essência de Deus. Tá certo que ele aparece em fogo, mas fogo é juízo. Quando você ama alguém, sendo que essa pessoa primeiro te ofendeu, e você mesmo assim persiste em amá-la, você faz o que os céus desejam que você faça. Sabe o que acontece? Quando você ama uma pessoa que te ofendeu, você mostra para ela qual é o padrão de como ela tem que ser, se ela quiser parar de ser um ofensor. Ela está recebendo um testemunho do Cristo através do seu ato de amor. Quando ela recebe esse testemunho, Deus imediatamente coloca o seu fogo nela. Porque se ela não se posicionar para mudar mediante o testemunho que você dá de amor, Deus já está com uma ponto .50 preparado para ele, caso ele não queira mudar. Quando você ama no meio do ódio recebido, a melhor forma de condenar, a Bíblia nos diz que é amando. Porque quando você ama, sendo que você recebeu ódio, você chama imediatamente o juízo de Deus sobre aquela pessoa. A partir dali, há um cronômetro celestial preparado para essa pessoa. Se ela não mudar mediante o seu bom exemplo que você deu, existe fogo depositado sobre a cabeça dela. Lembra João Batista? O machado está posto à raiz toda árvore que não der o seu fruto a partir de agora, na minha pregação, né, no ministério de João. A partir de agora, eu apareci na sociedade, eu, João, e a partir de agora o meu Deus me diz que todo machado está em toda raiz de toda árvore. E se ela não der o seu fruto, será cortada pela raiz e lançada onde? No fogo. Eis aí, eu batizo em água, mas vem aquele que é maior do que eu após mim, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Essas passagens que eu falei, elas estão juntas. A que Jesus batizando com fogo e a do machado à raiz. Então, é isso mesmo, fogo é juízo na Bíblia. Quando você ama em meio ao ódio, você está acumulando o juízo de Deus sobre aquela pessoa e forçando ela, ainda que ela não saiba,
forçando ela a tomar uma postura mediante o seu amor que você deu. Se ela não tomar, existe um juízo cronometrado para a vida dessa pessoa. Melhor forma de condenar alguém é amando como Jesus, é sofrendo como Ele. Saiba disso. É assim que Deus quer que nós amemos as pessoas que nos distratam. A melhor forma de condenar é amando essas pessoas. Eu tenho aprendido isso e quero aprender ainda mais. E dentro do meu espírito ele se alegra porque eu sei que é assim que eu devo amar as pessoas. E você vai saber disso também. Então não adianta a gente reter o nosso amor de pessoas para calcular se ela possivelmente... Presta atenção. Isso é doideira. Então não adianta a gente parar de se relacionar com algumas pessoas porque talvez elas sejam mais e talvez elas continuem nos ofendendo. Não. Cristo precisa descobrir se aquelas pessoas são de fato mais ou não. Mais do que você, saiba disso, mais do que você, o seu interesse de saber se alguém é mal ou não, a pessoa que você está se relacionando, maior é o interesse que o céu tem de revelar, saber se é justo ou se é injusto. E aí, se for injusto, para condenar essa pessoa. O céu tem esse interesse. Só que você não sabe como fazer, como revelar uma pessoa do mal. Porque se você quiser saber como, você vai se deparar com Hebreus 6, 5, Hebreus 6, 7 e 8. E ele fala como lidar com uma pessoa má, como saber se uma pessoa má. Escuta essa. Antes de falar de como revelar uma pessoa, eu ia falar sobre a capa. Quando Jesus fala, se tomar a capa, deixa levar a roupa toda, se der uma tapa, dá o outro lado. Por quê? Ali é um convite a você se abandonar no amor de Deus. O reino de Deus tem pessoas que são abandonadas no amor de Deus. Existe um nível que Deus está trazendo para a igreja de amor e você vai conseguir chegar nesse nível. Não é tão distante. Não é tão distante porque, na verdade, você já tem o Espírito Santo. Então, Deus vai te capacitar. Às vezes as pessoas falam, não, eu não consigo porque e só Jesus. Cuidado com essa heresia. Cuidado com essa heresia de que é só Jesus. Porque Deus te deu o Espírito Santo justamente para você ser como Ele e amar como Ele. Então, esse argumento já não existe mais. O Espírito Santo te deixa igualzinho a Ele. Então, não tem como fugir. Mas voltando. Por que dar a tapa? Simples. É uma estratégia do reino de você chamar o juízo na vida da pessoa. Quando você dá tudo, você está condenando ela pelo seu amor, como a gente já falou aqui. Então, você está imitando a obra da cruz sobre essa pessoa. Eu vou explicar mais detalhadamente isso. Mas você está aumentando o juízo, porque se você dá tudo para ela e ela não muda, se você se abandona, isso é se abandonar na confiança no amor de Deus. Isso é se abandonar na confiança supridora de Deus, sabe? No amor supridor de Deus que não vai te deixar faltar nada. Quando você entra nesse lugar de abandono, Deus não se torna só o seu provedor, mas você condena a pessoa com a cultura do reino que você apresentou para ela. Não tem nada mais poderoso do que orar venha o teu reino, meu irmão. Porque depois que você ora vem o reino vem toda a legislação dele junta. E aí quem está injusto vai ser tratado como injusto pelo reino. E quem é justo vai ser dobradamente mais justo e vai ser refinado pela cultura do reino. Porque quando você ora vem o teu reino, Deus vem com a cultura dele. E a quem morte, morte, depois disso, e a quem vida, vida. Antes de falar sobre Hebreus, ainda esqueci de outra coisa falar. Voltando lá em 1 Pedro 2, capítulo 2, quando você está obedecendo o servo mau, por que Deus quer que você obedeça e é agradável? Simples, porque isso é agradável a Deus, porque quando você decide obedecer a alguém que está te causando maldade, que você esperava um comportamento correto e ainda assim te oferece um comportamento incorreto, você está explodindo a obra do Calvário sobre essa pessoa. Sabe por quê? Porque enquanto você estava maculando Cristo com seus pecados, esbofeteando Cristo e fazendo-lo sofrer com seu mau comportamento de morte, com seus pensamentos de desobediência, quando você afrontava Cristo com a sua vida pecaminosa, ele não respondeu na mesma medida, mas ele respondeu com o amor dele. E foi assim que você foi ganho, não é verdade? Você não foi
Deus não te encontrou no meio da sua vida dissoluta de pecado e explodiu o amor dele ali? E aí você não se arrependeu e decidiu seguir? Quando você está sofrendo injustamente e decide amar, você imita mais uma vez a obra do Calvário sobre a vida daquela pessoa. Você explode a obra da cruz em cima dela. Por quê? Porque da mesma forma, você quando se encontrava desrespeitando a Deus e ao seu filho, Deus não te tratou da mesma maneira, mas ele decidiu explodir o amor em troca dos seus maus atos. Quando alguém tem maus atos contra você e você explode a mão, você de novo relembra essa pessoa indiretamente da obra do Cordeiro e ela tem a oportunidade de se arrepender e voltar para Cristo, assim como você, quando maltratou a Cristo, ele liberou amor sobre você e você se arrependeu. É por isso que Deus quer que nós amemos os senhores maus, porque Cristo sofreu a mesmíssima coisa. E foi assim que ele ganhou a geração dele, ganhou o mundo inteiro. Todos que ele tinha que ganhar. Não retém a obra da cruz sobre aqueles que te maltratam. Você não tem direito de fazer isso. Você precisa liberar o perdão e liberar o amor em meio ao sofrimento que te é causado. Porque quando você faz isso, você relembra essa pessoa, fere a consciência dessa pessoa com a obra da cruz, onde um Deus, mesmo sendo maltratado, decide bem tratar aquele que maltratava. Você repete a obra da cruz na vida dessa pessoa e ela nem sabe, nem percebe. Você está absorvendo isso? Eu quero que você absorva isso. E como é que eu lido com a pessoa? Como é que eu revelo uma pessoa ímpia? Simples. Olha só, na palavra de Deus é dito que o homem é figura da terra. Você vai ver muitas passagens falando que o homem é comparado à terra. Tipo a parábola do semeador, que semeia no solo, e depois Jesus, explicando a parábola, vai falar que o solo são o coração dos homens. Então olha o que ele fala aqui, seguindo esse raciocínio, Hebreus 6, 7, 8. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e está perto da maldição. E o seu fim é ser queimada. Essa terra. Sabe? E tanto aquilo que nela produz. Ora, peraí. Se alguém... A gente sabe que espinho não é o que o semeador esperou da terra. Ele espera frutos saudáveis para ele consumir. O que está falando aqui? Está falando que você não vai saber a natureza da terra até que a semente caia nela. Então eu preciso continuar abraçando, eu preciso continuar trazendo para perto, eu preciso continuar liberando palavras de amor. Porque a melhor forma de revelar a natureza da terra é não retendo a semente dela. Então quando eu continuo liberando, quando eu libero a chuva, às vezes a gente tem pessoas de lugares, eu sofria muito com isso. Pô, Deus, mas você vai me levar para pregar nesse lugar? O cara tá cansado de rejeitar a tua palavra, não sei o quê. Eu sei por alto que ele rejeita a tua palavra. E Deus fala, vai lá. Por quê? Porque a terra só é revelada mediante a liberação da semente. É como se Deus falasse, eu quero saber se é isso mesmo. Assim como Deus quis saber se Sodoma era verdadeiramente mal, lembra que ele falou assim, quero saber se Sodoma é dessa maldade mesmo, vou descer e vou até lá. Assim como Deus quis saber de Sodoma, Deus quer saber das pessoas que nos rodeiam. Para isso ele usa a gente. Aí ele pega quem? Nós, os semeadores. Pega, olha só, eu quero saber se esse cara é ímpio mesmo, como dizem. Então vai lá e prega na igreja dele. Porque dependendo da reação dele. Então nós não podemos reter o nosso chamado. Nosso chamado é a mordomia de Deus para dar e vender para qualquer um. E assim nós revelamos a terra. Sabe? E assim nós revelamos a terra. No fundo você sabe que é isso tudo que eu estou falando, fala a verdade. Não se preocupe, eu estou distante disso. Não, você vai viver o que você crê, seja-vos feito segundo a vossa fé. A partir do momento que você está reconhecendo que isso é para você, o Senhor, aquele que libera a palavra, é aquele que libera os meios de te amparar para você poder cumpri-la. O que a gente está falando aqui? Essa é a hora que você dá um glória a Deus, essa é a hora que você dá um amém, cara. É isso que ele quer da gente, sabe?
Tá entendendo? E para finalizar, você tá lá, vamos fingir, você é a esposa. Você tem seu papel de fazer, né, administrar sua casa pro seu marido, pros seus filhos. Seu marido te maltrata o dia inteiro. E pior, maltratando, você gostando disso ou não, chega a hora de tu preparar o almoço tanto pro seu marido, que te maltratou o dia inteiro, como se fosse um carrasco, e pra sua casa. E você tá lá destruída, tendo nas mãos o objetivo de ainda assim fazer a comida para aquele que é o seu carrasco. E aí você pensa assim, olha que doideira, vê se você já pensou isso, mas Senhor, eu vou fazer uma comida para quem é meu carrasco, quem só sabe maltratar? Isso só vai dar força e coragem para ele continuar me maltratando. Porque se eu dou uma dádiva para ele, ele me maltratando, ele vai achar poderoso com isso, vai achar que ele está sendo recompensado por enquanto ele me maltrata. E a gente pensa que a gente parece que vai encorajar o cara. Pô, o bandido ali tá lá roubando, eu vou lá e dou um prato de comida para ele. O cara vai achar que tá abalando. Não. Pô, vou perdoar o cara. Vamos aprofundar. Pô, vou perdoar o cara. Ele nem merece isso. O cara tá lá. Ele vai achar, eu vou amar o cara. Ele vai achar que ele tá abalando, pô. Vai dar vazão pra ele. Mentira. Deixa eu te perguntar. Porque quando Cristo decidiu te amar e você pela primeira vez reconheceu o amor de Cristo sobre a tua vida, você tava pecando. Você tava fazendo tudo que era errado. Pergunta, o amor de Deus na cruz te encorajou? Você se sentiu livre o suficiente para continuar pecando mais forte ainda depois que você soube que Jesus te amava mesmo, você sendo um carrasco, um maldito, um desgraçado? Isso te encorajou a pecar mais? Ou será que isso te encorajou com todas as forças a deixar a vida de pecado e responder esse amor à altura? Se quando você maltratava Cristo, Cristo decidiu te amar, isso te encorajou a abandonar o pecado, o que você acha que vai acontecer com as pessoas que te maltratam se você decidir amar elas? Se você, mulher, decidir preparar a comida do seu marido em meio aos maus tratos, vai acontecer a mesma coisa com você. Porque, 2 Coríntios 5, pelo que o amor de Cristo nos constrange. Quando você, mulher maltratada, e ainda assim, chacata, decide preparar o seu prato de comida para o marido, para o seu ofensor, para o seu acusador, você está explodindo a obra do Calvário na vida dele. Porque Cristo é do tipo que ama no meio de maltratos, e quando você é capaz de fazer isso, e Deus te ajuda a fazer isso fácil, quando você faz isso, você retorna o poder da obra do Calvário em cima do seu acusador. Quando Cristo te amou e você estava maltratando Cristo, isso te encorajou a continuar na gandaia ou te encorajou a abandonar a gandaia e só por causa disso amar Cristo com todas as suas forças? E o que você acha que vai acontecer quando você fizer a mesma coisa com seus acusadores? Então cuidado com esses pensamentos do mundo. Esses argumentos e sofismas do mundo. Isso vai encorajar ele. Esquece isso! Essa frase do diabo, esquece isso. Você e eu, nós vamos amar. E o poder da obra do Calvário vai alcançar e constranger essas pessoas. Se essa pessoa não se converter, ela vai ser totalmente condenada. No tempo dele. Mas depois de você preparar o seu prato de comida, de fazer o que você tem que fazer, de fazer o seu papel, depois que você fizer o seu papel, essa pessoa vai ser separada ou para juízo ou para salvação. Quando o perdão de Cristo chegou na tua vida, isso não te encorajou a viver na gandaia. Te encorajou a largar tudo e ser como ele. Vai acontecer a mesma coisa quando você fizer essas mesmas coisas. Obedecendo a maus senhores. Por quê? Porque é grato ao Senhor quando vocês sofrem injustamente. Eu quero viver isso na minha vida. Essa é a hora que você dá um glória a Deus. Vamos viver isso.